Sun Myung Moon, o fundador da Igreja da Unificação, ou dos Moonies, um homem que afirmava ser o Messias enviado para terminar a obra de Jesus, organizava casamentos em massa e acumulava uma grande fortuna através de mentiras e enganos. David Berg, o fundador da seita Children of God, Crianças de Deus, afirmava receber revelações diretas de Deus. Ele incentivava atos inexplicáveis contra seus seguidores mais inocentes, enquanto alegava ter revelações pessoais. E o mais astuto de todos, o reverendo Jim Jones. Líder do Templo do Povo, ele afirmava ser a reencarnação de Jesus, Buda e Lenin. Ele convenceu sua congregação a beber uma poção para apressar seu encontro celestial. 918 homens, mulheres e crianças perderam a vida como resultado. Esses homens eram abertamente falsos profetas para qualquer um com um pingo de bom senso. No entanto, o Senhor nos adverte que nos últimos dias muitos falsos profetas surgirão, mais astutos e hipócritas que esses 3 charlatães. A internet ofereceu aos autoproclamados profetas uma plataforma imensa. Ao contrário do passado, onde os líderes espirituais eram principalmente responsáveis perante as igrejas locais, os chamados profetas de hoje podem alcançar uma audiência global com pouca ou nenhuma supervisão. Muitos usam YouTube, TikTok e Facebook para compartilhar profecias sensacionalistas, frequentemente focando em eventos políticos, crises econômicas ou sucesso pessoal. Muitos crentes do movimento carismático desenvolveram uma sede crescente por experiências sobrenaturais. Embora a Bíblia fale da verdadeira profecia em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 1, a ênfase em sinais e prodígios pode, às vezes, ofuscar a sã doutrina. Isso torna as pessoas vulneráveis a líderes que prometem revelações diretas de Deus, prosperidade financeira ou sucesso garantido. Muitos profetas modernos operam de forma independente, sem prestar contas a uma igreja local ou a líderes espirituais. Essa falta de supervisão permite que falsas doutrinas se espalhem sem controle. A Bíblia adverte sobre isso em Mateus, capítulo 24, versículo 11, onde Jesus diz: "E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos." Um problema sério no movimento carismático é a ênfase exagerada nos sentimentos e experiências em detrimento da verdade bíblica. Muitos crentes são atraídos por palavras proféticas que soam bem, em vez daquelas que se alinham com as Escrituras. Falsos profetas frequentemente exploram isso, entregando mensagens que agradam às emoções, em vez de chamar as pessoas ao arrependimento e à santidade. Muitos falsos profetas prometem riqueza, saúde e viradas em troca de contribuições financeiras. Eles manipulam as pessoas para fazerem ofertas de sementes com a promessa de retornos sobrenaturais. Isso distorce o princípio bíblico da doação e transforma a profecia em um comércio. A Bíblia nos dá avisos claros sobre falsos profetas. Mateus 7, versículos 15 a 16. Cuidado com os falsos profetas. Eles vêm a vocês vestidos de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Vocês os reconhecerão pelos seus frutos. Cuidado com os falsos profetas. Eles vêm a vocês vestidos de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Vocês os reconhecerão pelos seus frutos. Por acaso se colhem uvas de espinheiros ou figos de ervas daninhas? Da mesma forma, toda árvore boa dá frutos bons, mas a árvore ruim dá frutos ruins. A árvore boa não pode dar frutos ruins, nem a árvore ruim pode dar frutos bons. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada ao fogo. Assim, pelos seus frutos, vocês os reconhecerão. Em Mateus, capítulo 24, versículo 11, lemos: "E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos." Depois, em Lucas, capítulo 6, versículo 26, está escrito: "Ai de vós, quando todos vos louvarem, porque assim fizeram os pais deles aos falsos profetas." Em Atos, capítulo 13, versículo 6. Tendo atravessado toda a ilha até Pafos, encontraram um certo mago, falso profeta judeu, chamado Bar-Jesus. E em 2 Pedro, capítulo 2, versículo 1. "E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós
haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição. E negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina perdição. Então, novamente, isso não é um incidente isolado. No Sermão da Montanha, Jesus aborda isso várias vezes em seu ministério. Também vemos isso nos Atos dos Apóstolos e nas Epístolas. A ideia de que existem falsos profetas é uma realidade da qual precisamos estar cientes. Existem falsos profetas. A segunda coisa que precisamos saber é que os falsos profetas nem sempre são fáceis de identificar. Observe o que Jesus diz aqui. Olhe comigo, se quiser, novamente no versículo 15. Acautelai-vos dos falsos profetas, que vêm a vós disfarçados em ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Ou seja, Jesus está dizendo, a primeira palavra que ele usa é acautelai-vos. Estejam atentos, olhem com cuidado, porque há falsos profetas. E esses falsos profetas vão se vestir exteriormente com as vestes das ovelhas. Mas interiormente, eles não são assim. Mas Jesus enfatiza ainda mais esse ponto aqui. Jesus diz, acautelai-vos dos falsos profetas, não porque eles serão fáceis de identificar. Eles estarão lá, na sua cara, e todo mundo poderá vê-los. E você poderá dizer, ei, aquele é um falso profeta. Mas Jesus diz que você precisa se acautelar. Você precisa estar alerta, porque esses indivíduos vão se vestir com o uniforme das minhas ovelhas. Eles vão esconder quem realmente são. Eles vão aprender a usar a linguagem da porta estreita. Vão aprender a imitar a vida do caminho apertado. Vão aprender a se fazer passar por pessoas do pequeno rebanho. E vão aprender a enganar você, fazendo-o pensar que estão no caminho que conduz à vida. E, no entanto, são falsos profetas. É por isso que é difícil para nós identificarmos os falsos profetas. Primeiro, por causa do analfabetismo bíblico e teológico. Esse é o nosso primeiro problema. O analfabetismo bíblico e teológico. Isso torna difícil identificar os falsos profetas. Se não conhecemos a Bíblia, se não conhecemos a doutrina, se não conhecemos a teologia, é praticamente impossível para nós identificarmos os falsos profetas. E o que eles fazem é explorar indivíduos que são biblicamente e teologicamente analfabetos. Mais uma vez, é difícil para nós, porque os falsos profetas são difíceis de identificar. Eles estão lá, mas são difíceis de identificar. Não estamos falando apenas daqueles que são obviamente falsos e estão abertamente expostos. Jesus diz que esses indivíduos vestiram as roupas das minhas ovelhas, dos meus discípulos, o meu rebanho. Veja, o falso profeta mais assustador não é aquele que ensina uma doutrina completamente oposta à verdade bíblica. Não. O falso profeta mais assustador é aquele que tem a carne de uma mentira coberta pela pele da verdade. Preste atenção. João, capítulo 10, versículos 3 a 5. Para ele o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama as suas próprias ovelhas pelo nome e as conduz para fora. Quando as tem tirado a todas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho. Antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Precisamos estar em guarda? Sim. Mas aqui está o que você precisa saber. As verdadeiras ovelhas seguem o verdadeiro pastor, e elas não seguem a voz de um estranho. Ainda assim, os falsos profetas permanecem um perigo. Por quê? Ouça o que Jesus diz. Primeiro, o aviso. Cuidado. Cuidado. Por que estar em guarda? Quer dizer, se não há perigo, por que estar em guarda? Segundo, como ele chama esses indivíduos? Lobos vorazes. Em outras palavras, eles vêm para fazer muito mal, como o ladrão que vem para roubar, matar e destruir. Aqui está o que você precisa saber. Um falso profeta, no final das contas, não vai transformar um cristão do caminho estreito, do caminho difícil, do pequeno rebanho, a caminho da vida, em um descrente do caminho largo, da estrada fácil, do grande rebanho, a caminho da morte. Esse não é o perigo. Mas aqui está o que você precisa saber. Um crente pode ter sua vida completamente virada de cabeça para baixo por um falso profeta. Um crente que conhece a Deus, ama a Deus e segue a Deus pode ter sua vida virada de cabeça para baixo por um falso profeta astuto nas palavras. Às vezes, por anos.
Um falso profeta pode pegar um verdadeiro discípulo de Cristo, torcê-lo, amarrá-lo, confundi-lo, até que ele finalmente seja libertado do engano. Portanto, não pense nem por um instante que, simplesmente porque você é um discípulo de Cristo, simplesmente porque você nasceu de novo, você não precisa estar vigilante sobre o que você ouve. E que não há perigo em ouvir falsos profetas. Há um perigo. E eles podem causar a você e à sua família muito, muito dano. Essa é uma das razões pelas quais Deus deu presbíteros à igreja, para proteger a doutrina da igreja, para proteger o ensino da igreja, para refutar as falsas doutrinas que possam entrar e se estabelecer na igreja. Essa é uma das razões pelas quais Deus instituiu o ministério dos presbíteros, para proteger o corpo de Cristo, especialmente nessas circunstâncias. Porque há pessoas que têm boa aparência, que falam bem, que estão no rádio cristão, que estão na televisão cristã. Alguns deles têm nomes conhecidos. Alguns deles são autores cristãos best-sellers e são lobos vorazes. O que eles fazem? Os falsos profetas dão maus frutos, e dão maus frutos de duas maneiras principais: mau ensino, mau modo de vida. Mau ensino, mau modo de vida. Olhe o que Jesus diz novamente: pelos seus frutos os conhecereis. Por fora, eles podem parecer muito bons, mas você precisa se tornar um bom inspetor de frutas. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim, toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Uma árvore boa não pode dar frutos maus, nem uma árvore má pode dar frutos bons. Não pode funcionar assim. O que devemos fazer? Examinar os frutos. Essa é a nossa responsabilidade como crentes. Examinar os frutos. Nosso teste é este. O que ele diz é da Bíblia e está de acordo com a Bíblia? Não estamos recebendo uma nova revelação contínua de Deus. Então, o primeiro sinal de um falso profeta é: ele diz coisas como se viessem de Deus, mas não estão na palavra de Deus. Ele diz coisas como se viessem de Deus, mas não estão na palavra de Deus. 2 Timóteo capítulo 3 nos diz o seguinte: sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes afasta-te. Fique longe dessas pessoas, porque de entre estes são os que se introduzem pelas casas e levam cativas mulheres nécias, carregadas de pecados, levadas de várias concupiscências, que aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. E como Janes e Jambres resistiram a Moisés, assim também estes resistem à verdade. Homens corruptos de entendimento e réprobos quanto à fé. Não irão, porém, avante, porque o seu loucura será manifesta a todos, como também o foi a daqueles. Tu, porém, tens seguido a minha doutrina, modo de viver, propósito, fé, longanimidade, amor, paciência, perseguições e aflições. Quais me sobrevieram em Antioquia, em Icônio e em Listra. Quantas perseguições sofri, e de todas o Senhor me livrou. Uma das provas de que você é um cristão do caminho estreito e difícil é a perseguição. Aqui, Paulo diz a Timóteo: você conhece esses mentirosos? Esses mentirosos não são como eu. E uma das maneiras pelas quais eles não são como eu, Paulo diz o quê? Você conhece minhas perseguições. Você viu a prova da minha vida no caminho estreito e difícil, com poucos amigos. E essa é uma das distinções que Paulo faz entre ele e os falsos profetas. Escute o restante. Versículo 12. E também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Não talvez, não provavelmente, mas padecerão. Mas os homens maus e enganadores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido, e que desde a tua meninice sabes as sagradas letras, que podem fazer-te sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus.
Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda a boa obra. O que Paulo diz a Timóteo? Você está seguro, porque você tem as Escrituras. Duas distinções entre o verdadeiro profeta e o falso profeta. Seu ensino. Sua vida. Olhe os frutos. Olhe os frutos do ensino deles. Olhe os frutos da vida deles. O que eles ensinam corresponde às Escrituras? O modo de vida deles corresponde às Escrituras? E se quisermos examinar o modo de vida deles, onde devemos procurar? Novamente, pense no sermão que Jesus está pregando. Não o desconecte. Onde devemos procurar para encontrar o estilo de vida de que Jesus está falando? Que tal voltar ao capítulo 5, versículo 1, no início do Sermão do Monte? Lá, ele nos expõe o que é o modo de vida do reino. É isso que procuramos. Volte às bem-aventuranças. Volte às 6 antíteses. Volte ao capítulo 6. A verdadeira oração. O verdadeiro jejum. A verdadeira doação. Volte e veja a verdadeira religião do cristianismo, como Jesus já a definiu no capítulo 5, capítulo 6 e no início do capítulo 7. E você terá o tipo de fruto que somos chamados a procurar. Então, o que devemos procurar na vida de alguém? Devemos procurar um fruto que esteja alinhado com o reino. Quando Jesus fala dos falsos profetas, ele não está falando apenas daqueles que pregam de forma incorreta, mas também daqueles cuja vida não reflete a transformação que Cristo exige. O fruto de uma vida cristã deve ser visível. Os falsos profetas não têm o fruto da humildade, nem o da pureza, nem o da piedade sincera. Eles podem dizer coisas maravilhosas, mas suas vidas traem seu ensino. E lembre-se, como vimos na passagem de 2 Timóteo 3, Paulo adverte Timóteo para não ser influenciado por pessoas que parecem piedosas por fora, mas cujas ações e pensamentos são corruptos. Eles têm a aparência de piedade, mas negam o poder de Deus. O fruto da piedade se manifesta em nossa maneira de viver segundo a vontade de Deus. Os falsos profetas, por sua vez, são motivados por interesses pessoais, por controle, manipulação e, às vezes, até por lucro. Isso contrasta fortemente com o fruto de uma vida cristã, que se entrega para servir a Deus e amar os outros. Os verdadeiros crentes vivem segundo o modelo de Jesus: humildade, sacrifício, obediência a Deus e amor ao próximo. E se quisermos ver se alguém é um verdadeiro discípulo de Cristo, devemos examinar a natureza do seu fruto. Jesus nos diz que os reconheceremos pelos seus frutos. Não é apenas o que eles dizem, mas como eles vivem. Olhe bem os frutos de uma vida. Um verdadeiro cristão é humilde, busca ser puro, tem paixão pela verdade, vem de dentro com um coração transformado pelo amor de Deus. Dedica-se a servir e não a se servir. O fruto do falso profeta, ao contrário, concentra-se no orgulho e na competição. Manipula os outros para seu próprio ganho. Demonstra uma forma de piedade exterior, mas seu coração permanece longe de Deus. Busca controlar os outros, em vez de guiá-los na verdade. O teste dos frutos é claro. Olhe seu compromisso com a palavra de Deus e sua atitude para com os outros. Os verdadeiros crentes, como os verdadeiros profetas, testemunham a verdade e procuram viver de acordo com o modelo de Cristo. Os falsos profetas podem falar de forma impressionante, mas seu modo de vida sempre acaba por traí-los. Como já vimos, não basta apenas ouvir o que alguém diz. É preciso também observar como eles agem no dia a dia. Os frutos falam por si. As árvores ruins não dão bons frutos. Uma árvore que está doente, que está defeituosa, só pode produzir frutos que não são bons. Da mesma forma, os falsos profetas produzem frutos que não são bons, não vêm de Deus e não refletem a verdadeira piedade. Na última passagem desta sessão, Jesus introduz uma ideia bastante séria. Ele fala daqueles que, no final, se apresentam diante de Deus e dizem: Senhor, Senhor, não profetizamos em Teu nome? Não expulsamos demônios em Teu nome? Não fizemos muitos milagres em Teu nome? Mas Jesus responde: Eu não os conheço. Afastem-se de mim, vocês que praticam a iniquidade. É um aviso muito forte para aqueles que estão no caminho largo da falsa piedade. Eles podem fazer coisas impressionantes, mas se suas vidas não refletem o coração de Deus, então eles serão rejeitados.
A autenticidade da fé cristã não se encontra simplesmente em milagres ou atos espetaculares, mas na relação pessoal com Deus e na submissão à sua vontade. Os falsos profetas não conhecem a Deus. Eles podem falar de Deus, mas o coração deles não está realmente voltado para Ele. O que devemos fazer? Devemos examinar os frutos daqueles que ensinam, e também devemos examinar nossa própria vida. O caminho da fé cristã é estreito, difícil, mas é o único que leva à vida. Devemos estar prontos para sofrer por Cristo, para viver de acordo com seus padrões, mesmo que isso signifique ser rejeitados pelo mundo. O fruto da nossa vida testemunhará a verdade da nossa fé. Então, examinemos os frutos. Não é sempre fácil, mas se quisermos seguir a Cristo, devemos permanecer vigilantes e fiéis à sua palavra. Obrigada por assistir. Deixe um comentário, um curtir, compartilhe e nos diga o que você achou. Que Deus abençoe. Até o próximo vídeo.